pecados. Outra prova de amor do Senhor por nós é nós estarmos respirando. Isso é uma prova linda de amor do Senhor. Ele nos dá vida mais uma vez. Ele nos faz respirar mais um dia. Ele nos sustenta até aqui. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelas vidas que aqui estão, Senhor. Como nós já dizemos, aqui estão os seus filhos. Aqui estão as pessoas que o Senhor queria que estivesse aqui. Muito obrigado pela vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor há de continuar a nos amar. Muito obrigado, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar chamando o nosso irmão Wagner. Vai trazer a palavra nessa noite. Oh Deus, obrigado. Peço que todos que estendam a mão para cá, vamos estar intercedendo pela vida dele, que se preparou, a vida qual Deus vai usar nessa noite para falar conosco. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, eu venho te entregar a vida do Seu Filho neste momento, Pai. Deus, que Ele venha abrir a boca para somente falar aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Deus, que nessa noite a gente venha sair daqui, Pai, com uma palavra que nos transforme. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, seja o nosso Pai, Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito alegre com esse convite de estar trazendo a palavra do Senhor. É a primeira vez de muitos anos que eu prego em cima de um tema. Eu já preguei muito, mas nunca em cima de um tema. E como por ser a primeira vez, eu fiquei pensando muito como desfolhar esse versículo. E vamos ler, para começar, né, Marcos 16, versículo 15. Amém, vamos estar lendo. Vou ler o 15 e o 16 da parte A, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, né, Jesus ele dá uma incumbência aos discípulos, e o tema ele diz: ide, né, antes de ir, venha. Ou seja, para a gente ir falar algo para alguém, primeiro a gente tem que aprender. E o que acontece aqui nessa passagem? Ele antes de ele mandar os discípulos irem e pregar a toda criatura, ele chama um por um. A Bíblia diz aqui no livro de Marcos
que ele começa a chamar os 11 discípulos. Ele chama Pedro, João, Tiago, e ele manda todos eles o seguir. E ali eles o seguindo, eles começam a ver a maravilha de Deus. Como é que você vai pregar se você não souber o que pregar? Então, para aqueles homens pregar, eles tinham que ver o que Jesus fazia. E Jesus ele começou a fazer milagres. Então, quando Jesus ele chama os discípulos para essa incumbência de ir, é porque eles já estavam preparados. E não é diferente na nossa vida, nós temos que estar preparados para receber algo do Senhor. Nós temos que estar preparados para estar também passando algo do Senhor. E foi essa experiência que os discípulos teve com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele começa a encontrar um por um, tu vê que tinha uma multidão, mas ele começa a chamar um por um, ele consegue escalar 12 de uma multidão. Foram homens especiais para falar de Deus. Mas o que acontece? Antes de eles falar de Deus, eles viram o milagre de Deus. A Bíblia diz que uma certa mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ela tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos, conhecidos, e aí ela estava com 12 anos de fluxo de sangue. Nós sabemos que a mulher hoje em dia, com 5 dias de fluxo, ela já começa a se sentir mal, ela fica fraca, e essa mulher ela tinha 12 anos, mas ela também tinha dinheiro, ela tinha uma condição. Então esses 12 anos ela começou a correr atrás pelas suas próprias forças. Ela começou a correr atrás das suas forças, ela foi gastando o seu dinheiro, foi procurando médicos e médicos e médicos, e a Bíblia diz que foi só piorando na vida dela. Cada dia que ela buscava os médicos, ela gastava um dinheiro e ela voltava mais fraca, ela voltava mais entristecida e com menos dinheiro. E a Bíblia diz que chegou uma hora que aquele dinheiro acabou. Aquela mulher já não tinha mais o que fazer. E aí é que entra o ID do Senhor. Aqueles homens que foi criado ali com Jesus para pregoar toda a palavra, eles já estavam preparados. Eles já estavam preparados porque a Bíblia diz que nessa passagem aqui da mulher do fluxo de sangue, eles estavam com Jesus vendo aquele milagre. Então o que acontece nesse milagre? A mulher, ela estava com 12 anos de fluxo de sangue, ela já estava sem dinheiro, ela não tinha mais para onde recorrer. Mas sabe aonde que está o ID? Foi que ela disse assim, ó: eu ouvi falar do Senhor. Irmãos, ela ouviu falar do Senhor. Então o que falta às vezes para muitas pessoas lá fora é ouvir falar do Senhor. Porque quando ela ouviu falar do Senhor, ela já não tinha mais recurso, ela não tinha mais força. E a Bíblia diz que Jesus agora passava com os discípulos, com uma multidão o apertando. Ele passava do barco, né? E aí Jairo ele chama Jesus e fala: Senhor, o Senhor tem que ir na minha casa porque minha filha ela está morta. E o Senhor precisa ir lá para que o Senhor venha salvar. Irmãos, Jairo nunca tinha visto Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Então, por que ele buscou o Senhor? Porque ele ouviu falar do Senhor. Então, fazer o ID é isso, irmãos. É a gente fazer as pessoas ouvir falar do Senhor. Porque é assim que elas vão alcançar a graça de Deus. Assim que nós vamos alcançar a graça de Deus. A Bíblia diz que quando eles começaram a seguir Jairo até a casa de Jairo, para uma multidão, e começa a apertar Jesus. Começa tipo assim, se Jesus tinha meia hora para chegar na casa de Jairo, Jesus ia levar 3 horas devido àquela multidão. Mas só que no meio daquela multidão tinha uma mulher fraca, tinha uma mulher que necessitava do Senhor, tinha uma mulher que ela ouviu falar do Senhor. Ela ouviu falar. Quem falou? Alguém que já andava com Jesus. E hoje não é diferente. É eu e você que estão andando hoje com Jesus. As pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Para que o milagre venha acontecer, eles têm que ouvir. Porque nós vemos que a Bíblia diz que muitos pegam por não saber, muitos pegam por não entender. E estamos aqui, irmãos, para fazer eles entenderem, para fazer o ID do Senhor. Porque se nós estamos aqui é porque alguém um dia falou isso para nós. E hoje eu falo para mim mesmo, porque esses anos todos que eu deixei de fazer o ID, isso me atrapalhava, porque eu deixei as dificuldades, as pessoas que iam contra mim, tudo abafar o meu ministério, abafar o que Deus tinha para mim. E aqueles 11 discípulos,
eles não deixaram a dificuldade, eles não deixaram a multidão, não deixaram nada atrapalhar eles de fazer o ídolo do Senhor. Então que nada venha atrapalhar eu e você de fazer o ídolo do Senhor, que nada venha atrapalhar de nós buscarmos o Senhor, para que nós também podemos ter o que passar para as pessoas que estão necessitadas. Porque eu creio que nós também estamos necessitados do Senhor, nós temos algo a pedir do Senhor, mas nós não temos que ficar chorando, porque nós temos um Deus que Ele tudo pode, Ele tudo faz. Ele diz que Ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência era mendigar o pão. Então nós estamos aqui, irmãos, porque Deus Ele tem nos escolhido, Ele tem nos amparado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado. Independente da dificuldade que você está passando, independente da situação, Ele está contigo. Ele está contigo. A Bíblia diz que Ele ia no caminho e os discípulos iam com Ele. Ou seja, os discípulos, no momento nenhum, Ele largou Jesus. Independente da dificuldade, eles nunca largaram Jesus. E nós vemos, irmãos, no Novo Testamento, quantas coisas Jesus passou. E a Bíblia diz que aqueles 11 homens passou juntinho com Ele. E é por isso que esses 11 homens estavam preparados. E se você está passando uma situação hoje difícil, está passando na presença do Senhor, é porque Ele está te preparando. Ele está te preparando para fazer milagre. Eu estava ouvindo aqui a oração do Miguel, e ele falando, né, do que Jesus fez, a gente não vai poder fazer. A Bíblia diz que Ele mesmo falou aqui no livro de Marcos, que Ele nos dá poder para fazer aquilo que Ele fez e muito mais. Muito mais do que Ele fez, Ele nos dá poder. A Bíblia diz aqui, nessa passagem, quando Ele fala o ídolo, que Ele fala que você vai chegar na casa da pessoa, você vai orar, o enfermo ele vai ser curado, o endemoniado ele vai ser liberto. É isso que a Bíblia nos relata. Jesus ele preparou esses homens para isso, e hoje Ele está preparando eu e você para isso, para ver o milagre de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela sabia onde Jesus ia passar. Ela falou: é hoje que eu vou atrás daquele homem, é hoje que eu vou atrás do meu milagre. E a Bíblia diz que ela foi. Eu fico tentando imaginar como é que ela chegou naquele lugar. Uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, com uma multidão de mais de 3.000 pessoas apertando Jesus. Eu tento imaginar aquela mulher tentando chegar. A gente, às vezes, forte, o jovem, né, que mais forte ainda, às vezes não consegue ultrapassar 6.000 pessoas, mas aquela mulher, ela passou. Aquela mulher, ela alcançou a Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, ela alcançou Jesus. E a Bíblia diz que ela botou no seu coração: Senhor, se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Olha só o poder que Deus deu a ela, de ela ter ouvido falar de Jesus. Ela falou: se somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu ficarei curada. Irmãos, e a Bíblia diz que aquela mulher, com toda a dificuldade, eu fico imaginando ela andando, empurrando um, escorando no outro, e o outro andava mais rápido, ela segurava para andar rápido junto com ele. E quando chegou, quando ela viu Jesus, devia ter ali mais 20, 30 pessoas ainda na frente dela, ela se jogou. Ela se jogou e tocou nas vestes de Jesus. Irmãos, ela não tocou de qualquer maneira. A Bíblia diz que quando aquela mulher ela toca nas horas de Jesus, Jesus ele olha para trás, ele para e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí os discípulos de Jesus, ele fala: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Quem te tocou, Senhor? Irmãos, olha como eles tinham que ter cada dia mais experiência com o Senhor. Ele falou assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E quando ele olhou para aquela multidão, para ver quem o tocou, a mulher ela se levanta, e ela fala: Senhor, foi eu que te toquei. E ele fala para aquela mulher: você está sarada, a sua fé te curou. Então, irmãos, nós temos que estar trabalhando a fé das pessoas. Nós temos que estar batendo porta em porta, mostrando para as pessoas o que Deus fez no passado e o que Deus ainda pode fazer no dia de hoje. Porque se nós estamos aqui, é um milagre. Porque quantas pessoas aqui se contaram seus testemunhos, vai falar que já passou pelo vale, que já passou pelo momento de que poderia ter morrido. Mas nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor, porque nós queremos que o Senhor ele tem algo diferente para a nossa vida. Então, irmãos, que nós devemos estar a cada dia se esforçando, que nós devemos estar a cada dia se preparando para ver o milagre de Deus. Aqueles homens, eles viram o milagre de Deus, e a Bíblia diz que só nessa passagem aqui, nós eles viram 2 milagres, porque a Bíblia diz que Jesus ele continua andando, e ele chega até a casa de Jairo. Quando ele chega à casa de Jairo,
Aquela multidão, ela fala para Jesus: Senhor, não precisa mais, porque ela já está morta. Não precisa mais o Senhor entrar na casa, porque ela já está morta. É porque eles não conheciam Jesus. Então, quando Jesus ele falou assim: já ele tira todo mundo, vai entrar só eu e os discípulos. Quem testemunhou, irmãos? Só os discípulos. Só aqueles que estavam se preparando para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que ali Jesus ele entra naquela casa. Imagino eu, Jairo, quando vê sua filha morta, começa a chorar, começa a desanimar. E o Senhor ele fala para ele: está como? Que significa levanta, menina. Irmãos, ela levantou como se ela não tivesse doença. Ela levantou como se ela não tivesse morta. Ela levantou como se ela nunca teve nada. Ela levantou como uma criança normal, começou a brincar. E ali, irmãos, toda a multidão começou a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo o mundo ficou sabendo. E não é diferente do dia de hoje. Nós ficamos sabendo daquele milagre. Então é nisso que nós temos que apegar. Se Deus fez milagre lá naquele lugar, naquela época, e Ele diz que Ele é o mesmo hoje, Ele ainda está preparado para fazer milagre na minha e na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando de Deus, mas uma coisa eu sei: Ele tem poder para cumprir. Ele tem poder para fazer algo diferente na sua vida. Basta somente crer. Aquela mulher, ela creu. Independente da força dela, independente da dificuldade dela, ela já não tinha mais recurso físico, ela não tinha recurso financeiro, mas ela tinha uma coisa dentro dela, que era a fé. Mas ela só precisava ouvir a voz de Jesus. Ela só precisava ouvir falar: Deus te ama, e fazer milagre. Irmãozinho, tem muitas pessoas precisando ouvir sobre esse Jesus, através de mim e você. Nós temos muitos testemunhos para dar, nós temos muitas coisas para falar da nossa vida para Jesus. E eu mesmo, eu fico às vezes falando comigo mesmo, conversando com Deus, como Deus ele me trouxe para Itaboraí. Irmãos, eu não sei como. Até hoje ninguém sabe como e nem eu sei como. Eu estava no Rio de Janeiro, numa quarta-feira de cinza, trabalhando, churrasco, fechei a rua lotada, e todo mundo se divertindo. Daqui a pouco encosta um caminhão. O caminhão encosta, a gente pergunta: cara, que caminhão é esse aí? Porque estava na época de guerra, que caminhão é esse aí? Está acontecendo alguma coisa aí? Eu falei: não, meu caminhão. Caminhão de quê? Eu estou indo embora para Itaboraí. E eu creio que, irmão, se eu cheguei aqui do nada, é porque Deus tem algo neste lugar. E eu já vejo algo Deus fazendo neste lugar. Eu converso muito com o pastor Adriano, e ele fala: rapaz, eu fico vendo a vida do Miguel hoje, eu fico vendo como você aceitou o Miguel. Você que era o chato do Rio de Janeiro, era um cara que não tolerava nada. E hoje você aceitou o Miguel de uma tal maneira que ninguém entende. Nem eu entendo, irmão, só Deus. Só Deus entende. Porque eu já briguei com muitas pessoas pelas condutas das pessoas, pelo jeito das pessoas não ser igual ao meu. Mas eu cheguei aqui e não entendi porque eu nunca briguei com o Miguel. Eu não entendi o que Deus queria fazer. Eu não entendi, irmão, mas hoje eu estou vendo que o começo, porque Deus ele tem muito mais para fazer na vida do Miguel, mas é o começo. É o começo que Deus está fazendo na vida do Miguel, está fazendo na vida de cada um de nós. Eu creio que cada dia que nós se unimos, nós vamos resgatar muitos Miguéis, nós vamos resgatar muito Wagner, nós vamos resgatar muitas pessoas neste lugar. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém, todos nós estamos buscando uma só coisa, que é morar no céu. Mas antes disso, irmãos, vamos fazer o ID. Antes disso, vamos buscar almas para Jesus. A Bíblia diz que tem o céu e o inferno. E o céu, Deus ele preparou para os homens. E o inferno não foi preparado para os homens. Uns escolhem ir, infelizmente, uns querem ir para o inferno. Mas Deus ele não fez o inferno para o ser humano. Ele não fez o inferno para o homem. Tudo que ele fez tinha um propósito, tem um propósito. Mas o inferno nunca foi para o ser humano. Ele preparou tudo para que nós venhamos aceitar Ele, ir para o céu, ver os milagres dele. Porque a Bíblia diz que Ele nunca falou para os discípulos
sobre o céu. Ele só mostrava aos discípulos o milagre. Mas na hora certa, quando ele viu que os discípulos já estavam preparados, que os discípulos já estavam experientes, já estavam cascudos, já crendo naquele Deus que tudo pode, ele falou assim: eu estou indo para o Pai, vos preparar lugar. Então ali sim ele falou para os discípulos que ele estava preparando lugar para os discípulos. E aquele mesmo lugar que ele preparou para Tiago, Pedro, João, ele está preparando para Valéria, Miguel, Adriano, Fernanda, Maria, Wagner, Breno. Ele está preparando aquele lugar para nós. Ele está só esperando o momento certo de ele nos levar para aquele lugar. Mas enquanto ele não nos leva, nós temos que fazer como os discípulos. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Eu tenho cada dia conversado com o Senhor, pedindo Ele tempo. Não pedindo para ficar desempregado, não. Estou pedindo tempo. Estou pedindo que o Senhor me dê sabedoria. Que Ele me ajude a administrar melhor a minha vida, o meu tempo. Até mesmo a minha mente. Porque às vezes a gente tem tempo para fazer as coisas, mas a mente ela não deixa. Às vezes a gente pega aquele momento, dá para mim ler. Não, agora eu não vou ler, agora eu vou descansar. Então é o contrário, irmão. Na hora de descansar é na hora que a gente tem que estar buscando o Senhor. Conforme minha mãe sempre falava, enquanto você descansa, quebra pedra. Está descansando, quebra pedra. Então assim, irmãos, quando você tiver um tempo para descansar, louva o Senhor, ora ao Senhor, lê a palavra do Senhor, visita alguém, faz algo para o Senhor, que automaticamente Ele vai te abençoar. Porque no livro de Jó diz que Jó ele estava numa situação tão difícil, que ele só orava ao Senhor. E ele começou a orar ao Senhor, ele começou a orar pelos seus amigos. Aí você imagina os amigos ricos, com saúde, a família tudo no lugar, e Jó orando pelos amigos. Sabe por quê, irmãos? Os amigos eles tinham dinheiro, eles tinham saúde, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Todo-Poderoso. E Jó ele começou a orar para os seus amigos, e a Bíblia diz que conforme Jó foi orando, a vida de Jó foi melhorando, a vida de Jó foi se multiplicando, e as bênçãos do Senhor foi caindo na vida de Jó. E assim vai ser na minha e na sua vida. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais nós fazemos a obra do Senhor, assim o Senhor ele vai derramando os milagres nas nossas vidas. Assim o Senhor ele vai fazendo a sua obra na nossa vida. Mas nós temos, irmãos, que deixar o cansaço de lado. Nós temos que deixar os problemas de lado. Eu sempre falo que a gente vê dia de domingo mesmo, as pessoas vão para a praia, para o baile, eles vão com um sorriso. Eles vão com um sorriso maior do que as pessoas que vão para a igreja. Isso não pode. A gente tem que ir mais alegre do que eles, porque eles estão indo para gastar, eles estão indo às vezes para arrumar confusão. Infelizmente hoje, você vai ouvir com certeza amanhã que alguém faleceu devido a essas festas que está tendo no dia de hoje. Mas você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E automaticamente, irmãos, ele também está exaltando o seu nome. A Bíblia diz no Salmo 110, versículo 1, que diz assim: eu vejo o meu Senhor conversando com o meu Senhor. Irmãos, imagina, o salmista ele fala: eu vejo o meu Senhor conversando com o meu Senhor. Irmãos, hoje é domingo. Imagina você, eu, vendo o meu Senhor conversando com o meu Senhor. E aí eu creio, conjecturando que eles estão conversando. Olha lá os meus servos, ó, podendo estar na piscina, podendo estar se divertindo na sua carne, e eles estão ali me buscando, Pai. Pai, então eu lhe peço, abençoa aquele povo. Pai, que aquele domingo, esse domingo seja um domingo diferente na nossa vida. Que nós hoje estamos iniciando uma semana, que seja uma semana de bênção nas nossas vidas, uma semana de milagre. Eu não sei o milagre que você está precisando, eu não sei o milagre que você está buscando, mas uma coisa eu sei, que se você se jogar aos pés do Senhor, você vai receber o seu milagre. Porque foi isso que aquela mulher fez. Ela falou: se somente tocar nas vestes do Senhor, eu ficarei curada, eu receberei a minha vitória. E ela recebeu a sua vitória. E hoje, irmãos, fecha o olho e fala assim: Senhor, hoje eu toco nas suas vestes. Senhor, hoje eu toco no Senhor, porque eu quero ver milagre na minha vida. Hoje eu toco no Senhor, porque eu quero ver milagre na minha casa, na minha família, no meu filho. Eu quero ver milagre, Senhor. Irmãos, tem milagre do Senhor para cada um de nós. A Bíblia diz que não é um ou dois milagres, são vários milagres que Jesus fez. Jesus ele curou o paralítico, ele deu visão ao cego, ele fez vários milagres. E essa mulher que ela nunca
ela nunca soube que Jesus tinha curado uma mulher de fluxo de sangue. Foi o primeiro milagre da mulher de fluxo de sangue, foi o dela. Ela não sabia que ele sabia fazer esse milagre, mas ela sabia que ele fazia milagre. Então eu não sei o milagre que você está esperando do Senhor. Um milagre meu é muito... É isso, irmão. A Bíblia diz que as coisas podem ser difíceis para o homem mesmo. A Bíblia diz no livro de Gênesis 18, 14. O próprio Deus, ele fala para Abraão e Ana: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E no livro de Jó 42, ele fala assim: Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E Jesus, ele fala no livro de Mateus: tem coisas, irmãos, que para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então você tem que crer. Você tem que crer que o teu problema, a sua dificuldade, o teu milagre, ele está nas mãos do Senhor. Só Ele pode. Eu costumo falar, igual o pastor Márcio sempre falava, que você pode chegar para mim e me contar o seu problema. Eu vou tentar te ajudar. Vou tentar te ajudar. Mas irmão Wagner, você pode fazer isso para mim? Eu posso tentar. Eu posso tentar te ajudar no teu problema, no teu milagre. Eu posso tentar. Mas eu não posso garantir que eu vou conseguir. Mas se você levar o seu problema, o seu milagre, a sua dificuldade para o Senhor, irmãos, Ele não pode tentar. Ele pode realizar. Ele pode fazer. Ele pode fazer acontecer na sua vida. Porque Ele fez na minha, porque Ele pode fazer na sua. Se Ele fez na vida de cada um de nós, porque Ele não pode fazer no povo que está lá fora ouvindo a nossa voz. Ele pode, tudo Ele pode. A Bíblia diz que tudo Ele pode. E aquela mulher acreditou nisso. Eu fico imaginando como é que ela ficou sabendo sobre Jesus. Eu fico imaginando uma mulher fraca, já sem dinheiro, porque infelizmente quando tu perde dinheiro, com o dinheiro tem muito também, tu perde dinheiro, ninguém mais quer ir na tua casa. Ninguém quer ir na tua casa, mas tu perde, tá duro toda hora pedindo, ninguém mais quer ir na tua casa. Eu fico imaginando aquela mulher dentro de casa. Alguém foi lá. Eu não sei quem foi, porque a Bíblia não relata quem foi até ela. Mas alguém foi lá e falou para ela desse Jesus. Alguém foi lá e falou para ela, creio eu, não está escrito na Bíblia, mas eu creio eu que alguém foi lá e falou assim: olha, eu sei que você já foi em vários lugares e não conseguiu, mas está vindo aí um homem chamado Jesus, que Ele pode te curar. Ele faz milagre. Olha, se você soubesse quantos milagres Ele já fez, e hoje Ele passa por aqui. Hoje Ele vai passar por aqui. E aquela mulher botou no seu coração: se eu somente tocar, eu vou receber o meu milagre. Então, irmãos, que nós viemos buscar o Senhor, porque automaticamente nós vamos alcançar o milagre dele. Você me fala, um tempos atrás eu estava meio entristecido comigo mesmo, porque às vezes nós se culpamos por algumas coisas que dão errado na nossa vida, e acaba a gente andando para trás, mais ainda, conforme aconteceu com essa mulher. A gente começa a andar para trás. Mas hoje eu vi que nada, irmãos, nada foi erro meu, nada foi erro da minha família, mas tudo foi propósito de Deus. Porque se eu estou neste lugar é porque foi propósito de Deus. Porque nós vemos que em 5 anos que nós estamos aqui, quantas pessoas nós perdemos na frente da onde eu ficava todos os dias. Irmãos, uma certa vez eu estava na minha casa, no meu quarto, conversando com a Fernanda, e o telefone liga. Aí o rapaz que estava tomando conta lá do comércio, ele falou: Vaguinho, está morrendo um montão de gente aqui na tua porta, ainda bem que você não está aqui. E ele com o celular ligado, me viu a voz e eu ouvindo, irmãos, as pessoas gritando, os tiros. E eu, graças a Deus, estava aqui em Itaboraí. Então eu não sei, irmãos, qual é o propósito de Deus. Mas uma coisa eu sei: Ele tem milagre para a minha vida. E uma coisa eu sei: Ele tem milagre para a sua vida. Basta somente você buscar o Senhor. Esse é o vinho. É vinho ao Senhor. A Bíblia diz que Ele foi chamando: vem. Você é pescador, vem. Larga tudo, vem. Irmãos, Ele começou a chamar os discípulos. E Ele chamou os 12. Mas infelizmente nem todo mundo segue, arrisca, né? Então no livro de Marcos Ele chama só 11, porque um ficou para trás. Mas ficou porque 15, irmãos, que mesmo assim, com todo o erro dele, Jesus não tinha o perdoado. A Bíblia diz que Jesus, Ele perdoou aquele homem, ele que não se perdoou.
Então, irmãos, que nós devemos todo dia nos perdoar, porque Jesus está preparado para nos perdoar, porque nós não vamos nos perdoar. Então, que nós viemos, irmãos, estar todo dia nos perdoando, para que nós viemos estar todo dia buscando ao Senhor, porque muita coisa Ele tem preparado para mim e para a sua vida. Vou estar fazendo somente uma oração, que os irmãos se podem de pé, só para fazer uma oração para terminar, e já vou estar entregando, que até aqui o Deus me deu, e que você fique com essa palavra. Aquela mulher, ela precisou ouvir falar de Deus para alcançar o seu milagre. E você hoje está ouvindo falar de Deus. Então você hoje está preparado para alcançar o seu milagre. Basta somente crer. Basta somente crer. Eu gostei desse tema, mas eu falei que seria difícil para mim entender esse tema. Antes de ir, venha. Irmãos, e realmente, nós temos que vir a cada dia ao Senhor, para que nós venhamos alcançar a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Senhor amado, por a oportunidade que o Senhor tem dado à sua igreja de estar ouvindo a sua palavra. Senhor amado, a sua palavra diz, Senhor, que o Senhor não é o mesmo, Senhor, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Então aqueles milagres que o Senhor fez no passado, no livro de Marcos, Mateus, João, eu peço que o Senhor faça hoje na vida dos seus servos, Senhor. Senhor, vai tocando em cada um, Senhor, na vida espiritual, material, financeira, na saúde principalmente, Pai, que nós precisamos estar de pé para te buscar a cada dia, porque a Bíblia diz, Senhor, que aquela mulher, ela ficou de pé quando ela tocou no Senhor. Ela ficou de pé no meio daquela multidão, ela conseguiu ficar de pé e falar, foi eu, Senhor, que toquei no Senhor. Então que nesta noite não venha ser diferente, que nós venhamos tocar no Senhor, para que nós venhamos receber, Senhor, o nosso milagre. Senhor amado, nós viemos aqui em vão, Senhor, nós não estamos perdendo nosso domingo, não. Nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo grande para a nossa vida. Pai, então que o Senhor vai abençoando, abençoa esse ministério, abençoa o pastor. Fortalece ele a cada dia na sua presença, para que ele venha estar cada dia nos ajudando. Pai, entra a sua providência na vida do seu servo, dá o milagre que ele precisa, Senhor. Senhor amado, vai dando os recursos que ele precisa. Vai fazendo essa grande obra na vida dos seus servos, Senhor. Vai toma essa igreja em todo em suas mãos. Senhor amado, que os enfermos, Senhor amado, que o Senhor vai curando. E se o Senhor não for curando, Senhor, que o Senhor vai sustentando. Porque a sua palavra diz, Senhor, que tem enfermidade que era para a sua honra e para a sua glória. É que é para dar testemunho de Ti, Senhor. Então que nós devemos confiar a cada dia em Ti. E que nós viemos também fazer o ID, porque eu sei que tem muita gente precisando de milagre. Tem muita gente em Santo Antônio precisando de milagre no seu lar. Tem muita gente, Senhor amado, em Santo Antônio precisando que o Senhor entre em cada casa. Então nesta vez o Senhor vai entrando em cada lar, Senhor, em cada vida. O Senhor vai entrando em cada família, Senhor, e vai fazendo a sua grande obra, Pai. Senhor, muito obrigado por o Senhor existir. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Eu entrego os seus servos a cada dia em suas mãos, Senhor. E que eles não venham sair daqui da mesma forma que entraram, mas que eles venham sair daqui convicto que o Senhor há de fazer o milagre em suas vidas. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Quero agradecer, né, os irmãos, os jovens, né, Maria, Miguel, Pedro. É um orgulho muito grande para mim, né, irmãos, estar trazendo a palavra hoje. Porque há muitos anos atrás, há uns 12 a 15 anos atrás, estava minha mãe dirigindo o culto e eu pregando. E os anos se passam e hoje está minha filha dirigindo o culto e eu pregando. Irmãos, para tu ver como é que Deus ele cuida de geração em geração. E Ele vai continuar cuidando da minha e da sua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E
as suas sandálias. E venha minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele, por Ele, diga que é por Ele que você está aqui. Diga que é por Ele que você está perdendo tudo nesse mundo, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É para te trazer e perder tudo. Nós temos prazer em perder tudo e competir, pois é o Senhor dono dos nossos dias. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Meu Deus. Para ti é por ti, Senhor. Por ti nós estamos aqui mais uma vez. Por ti nós estamos aqui mais uma vez. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
bênção pura. Ele é dono do nosso dia, da nossa tarde, da nossa noite. Ele é o dono do nosso deitar, do nosso levantar. Ele tem feito grandes coisas na nossa vida e vai continuar fazendo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, um domingo maravilhoso que nós tivemos, um desafio de ir no monte pela manhã, onde Deus falou conosco. Nós estivemos falando com Deus, nós estivemos falando ali com os irmãos ali em cima, que muitas das vezes a gente fala, eu vou no monte falar com Deus. Aí eu falei uma palavra com os irmãos, muitas das vezes, na maioria das passagens da Bíblia, toda vez que o homem ia ao monte era para ouvir Deus falar. Deus muitas das vezes convocava, chamava o homem, vem aqui que eu quero falar com você, vem aqui que eu preciso falar com o meu povo, e você vai ser o porta-voz. E nós hoje, pela manhã, nós estivemos lá no monte e ouvimos Deus falar conosco, e nessa noite Deus completou a palavra que Ele começou a falar hoje pela manhã, porque quando nós estávamos em direção do monte hoje, eu fiquei impactado, porque Deus já começou a puxar nossa orelha, a chamar a nossa atenção, porque nós fomos indagados por 3 rapazes, e a gente ia passar direto, eles falaram com a gente, ou você não vai, ele falou mais especificamente para mim que eu estava à frente, você não vai me dar um folheto, você não vai falar comigo, e eu ainda quis conversar, não, eu não vou falar porque às vezes vocês não aceitam, ficam de cara feia, e ele não, mas você tem que fazer o seu papel, e eu fiquei assim, e eu sempre saio, ando por aí tudo com folheto, e justamente hoje eu não peguei folheto, e também o pastor não tinha folheto, também o resto também ninguém tinha folheto, ninguém se moveu, não saiu um folheto de lugar nenhum. E eu falei, meu Deus, e eu imediatamente eu peguei um convite que eu estou preparando para dia 27, eu dei para eles. Irmãos, Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele... E eu já subi um monte impactado. Eu já subi pensando, eu desci pensando, eu falei com o pessoal, com as mulheres, eles só estavam eu de homem, eles já tudo mulher, eu estava me sentindo quase Jesus. Porque se eu falar me sentindo Jesus, é ousadia demais. Mas quase Jesus, só um monte de mulheres, só eu de homem. E eu comecei com ela, vocês viram, irmãs? Vocês viram o que aconteceu? E Deus foi incomodando durante todo o tempo. E depois nós descemos, vemos um café da manhã, depois a escola bíblica, fomos para nossas casas, preparamos o almoço, almoçamos e aqui retornamos. E Deus traz uma palavra dessa maravilhosa para mim e para você, irmãos. Ide, antes do ir, venha. Antes de você ir, venha ter com Jesus. Essa é a proposta da juventude. Antes de você ir, venha falar com Jesus, venha receber de Jesus, porque os homens de Deus, grandes homens de Deus, antes deles irem falar com o povo, eles subiram um monte para ouvir Deus falar, para receber uma palavra da parte de Deus. Aí a partir dali eles iam e falavam com o povo. Moisés recebeu as tábuas da lei lá no monte. Ele recebeu. Ele não diz que Moisés subiu no monte, ficou orando desesperadamente, glorificando e clamando, Senhor, eu peço isso, eu peço aquilo, não. Deus levou ele lá para entregar as tábuas da lei. E Deus está chamando você, cada um de nós nessa noite, para ir ter com Ele, para que nós possamos sair da presença dEle e possamos sair dali capacitados para anunciar a salvação, para pregar o Evangelho, para pregar a salvação, a libertação, a cura, a restauração. O diácono Wagner ele pregou nessa palavra, e eu quero terminar aqui com a pergunta: irmãos, qual grupo você faz parte? Ali tinha uma multidão, mas naquela multidão tinha 2 grupos.
o que apertava e o que tocava. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela preferiu fazer parte do grupo que tocou. Mas grande maioria só estava apertando. Nem os discípulos entenderam. Senhor, quanta gente te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Porque a mulher do fluxo de sangue preferiu tocar, não ficar lá só apertando. E nesta noite, nesta hora, eu quero terminar assim. De qual grupo você faz parte? Se você faz parte do grupo que toca, que quer tocar, vem aqui na frente que eu quero orar por você, para encerrar esse culto. Se você é do grupo que toca, que quer tocar, vem aqui na frente. Mas se você ainda está no grupo que aperta, se você ainda está naquele grupo que está apertando, que está sentindo apertado, mas não está conseguindo ainda fazer parte daquele grupo que toca, eu vou orar por você também. Porque Deus, Jesus, está chamando você para vir a Ele, para tocar na hora da gente dele, para que você possa sair dali uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma restauração. Ali houve cura espiritual, emocional e física. Teve 3 curas. E Deus quer operar essa cura na sua vida. Senhor, muito obrigado por esta noite. Ó Deus, muito obrigado pelo dia, Senhor, todo dia. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, trabalhou conosco, falou conosco desde quando nós acordamos, desde que nós colocamos o primeiro pé no chão, colocamos o segundo, levantamos, começamos a nos preparar para virmos para cá. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, por esse alimento, por essa provisão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser do grupo, fazer parte do grupo que toca no Senhor, do grupo, ó Deus, que possa arrancar virtude do Senhor. Ó Deus, nós não queremos ficar no grupo que apenas aperta, que simplesmente aperta. Nós não queremos ficar no meio da multidão. Nós queremos romper a multidão para chegar até o Mestre, para tocar no Mestre, para que nós possamos, Senhor, ter a experiência de sermos curados, libertos, ó Deus, emancipados, ó Deus, que sermos, ó Deus, restaurados. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra impactante, porque é assim, ó Deus, que precisa ser. É assim que precisa sair a palavra desse púlpito, uma palavra que vem impactar corações, uma palavra que vem dinamitar, ó Deus, vidas, ó Deus. E nós cremos, Senhor, que algo está acontecendo. Algo está acontecendo agora na vida de algum familiar nosso. Ó Deus, na vida de algum amigo nosso, de algum conhecido nosso. Algo está acontecendo. Ó Deus, porque nós estamos rompendo a multidão para tocar em Jesus. Ó Deus, em prol das nossas vidas, mas também em prol dos nossos filhos, em prol das nossas esposas, dos nossos maridos, em prol, Deus, dos nossos liderados, em prol, Deus, dos grupos de ações, em prol da nossa igreja, em prol dos nossos vizinhos, em prol dos nossos amigos de trabalho. Ó Deus, ó Pai, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha tocar em cada um de nós, mas que primeiro aconteça, ó Deus, um esforço de cada um de nós, para que nós venhamos romper a multidão de problemas, de dificuldades, a multidão, ó Deus, de obstáculos, para que nós possamos chegar, até, ó Deus, para tocar, nem quer que seja, ó Deus, num pedacinho da Tua roupa, das Tuas vestes, e nós sentirmos, ó Deus, a virtude do Senhor, ó Deus, nos envolvendo, invadindo nosso ser.
por essa noite. Obrigado pela juventude. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela vida das crianças. Oh Deus, obrigado, Deus, por o Senhor me dar essa dádiva, esse privilégio de poder ver a Maitê correndo nesse tempo. Oh Deus, alegre. Oh Deus, porque eu creio, Deus, que a Maitê, ela é uma missionária, ela é uma evangelista, ó Deus, já desde criança. E essa menina, Deus, vai atrair muitas crianças para cá. E nós vamos poder ver, ó Deus, muitas Maitês correndo. Ó Deus, muitos Pedros, ó Deus, aqui, Senhor, aonde nós vamos nos ver. Obrigado, Senhor. Já, Deus, promover o culto infantil. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir desfrutar das tuas dádivas. Oh Deus, das tuas virtudes. Obrigado, Senhor, de nós vermos, ó Deus, o diabo do Wagner aqui, ó Deus, de volta no teu altar, ó Deus, totalmente restaurado, integrado à tua obra. Ó Deus, isso é virtude do Senhor, isso é resultado de tocar no manto, isso é resultado de nós tocarmos nas tuas vestes. Ó Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Ainda, Deus, diante de tantos obstáculos, mas a multidão de obstáculos, elas vão continuar perdendo, elas vão continuar se levantando para cair. Porque, ó Deus, esse exército está crescendo. Ó Deus, esse povo, ó Deus, está crescendo. Ó Deus, o Senhor está preparando muito mais vidas para se juntar a nós. Eu sei, Deus, eu sei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do Elvis. Obrigado pela vida deste homem, Senhor. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, Senhor. O Senhor sabe por tudo que ele tem passado. Mas ele, ó Deus, tem se segurado nas tuas mãos. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, resgatar. Meus teus ouvidos estão tapados para que não possam ouvir o clamor deste homem. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida, Senhor, do Zé Luiz. Obrigado pela vida da Camila. Toma a vida, Deus, do Lincoln, Senhor. Toca na vida desse jovem. Toca na vida, Deus, do Gustavo, do Márcio. Ó Deus, toma, Deus, a Graziela, a Lavínia. Toma, Deus, a Juliana. Toma Marilene, de Isaías. Toma Alessandra, Renata, Fabiana. Ó Deus, tome tantas e tantas vidas. O Senhor Jaú que estava ali, ó Deus, eu fui ali dar um abraço nele. Ó Deus, tome essas vidas que muitas das vezes ficam, ó Deus, se andando pelos atos da tua casa. Ó Deus, mas vai chegar um momento, Senhor, que eles vão conseguir tocar no manto. Em nome de Jesus. Eles vão conseguir tocar nas suas vestes. Aleluia. Ó Deus, obrigado pela vida da tua filha, irmã Fernanda, da tua filha Valéria, a Bruna, o Breno, o Pedro. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Fátima, Senhor. Toma a tua filha que precisou se ausentar, ó Deus. Deixa, Deus, cuidando dela, onde ela estiver, guardando, trazendo ela em paz e segurança. Ó Deus, tome a irmã Tremildo, o irmão Zé Milton, nossa irmã Maria da Glória, Maria da Penha, Maria Anunciada, Maria do Socorro. Toma, Senhor, toma o Luiz Fernando, cuida desse moço, da Sonhana, do Wallace, da Helena, do Ayane, do Valdes, da Andrés, da Catarina, do Jorge. Tome todas essas vidas, Senhor. Toma a minha vida, Senhor.
Muito obrigado pela bênção. Muito obrigado, Senhor. Toma a vida do Miguel. Toma a vida da Camila, tia do Miguel, da Rosângela, da sua mamãe, da sua vovó Maria, do seu irmão, Deus. Toma toda a família do Miguel. Ó Deus, obrigado por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus, Senhor. Com o amor de Deus Pai e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e afáveis consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Irmãos, que culto maravilhoso.